Boa noite a todos. Meu nome é Anderson Monteiro, eu sou do Centro de Orientação Espírita, do CEOI, Jesus Gonçalves. Hoje eu vou estar aqui falando com vocês sobre caridade para os criminosos, deve-se expor a vida por um malfeitor. É um tema que fala sobre nós, né, como um todo, porque o que é o crime? Né? O que é o crime na lei humana e o que é o crime aos olhos de Deus? O que é uma transgressão à lei de Deus? Né? Então vem para a nossa reflexão. Quando a gente aborda esse tema na ótica dos dois planos da vida, a gente está falando do plano espiritual e do plano material. Então, na perspectiva, né, do plano espiritual, o que é o crime? Né? O que é um desvio de conduta? Um desvio moral? Uma transgressão à lei de Deus? Na lei dos homens, temos os códigos. Tem um código penal, tem um código de processo penal, tem as tipificações dos crimes. Hoje a gente vai estar olhando o crime na ótica do Cristo. E a gente começa falando sobre a lei de amor. Né? O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Né? O amor que perdoa, o amor que consola, o amor que tolera, o amor que compreende. E a gente vai estar adentrando, iniciando pela lei de amor, para poder chegar, né, se deve-se ou não expor a vida por um malfeitor. Esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. Esse sol interior. Isso nos leva a pensar sobre o reino de Deus. O reino de Deus que está dentro de nós, no nosso coração, e se expande de dentro para fora. E por vezes a gente vai buscar a felicidade fora, sendo que a felicidade está dentro de nós. O amor está dentro de nós. Então, esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A gente começa a olhar para o plano espiritual. A gente começa a olhar para o Cristo Jesus, para Deus, inteligência suprema. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Substitui a personalidade, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. E o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas. O egoísmo, chaga da humanidade. Então, quando a gente fala em amor, a gente pode estar falando do contrário do egoísmo e do orgulho. O amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Porque Deus, quando nos criou, incutiu amor em nós. Nós estamos destinados à perfeição. A perfeição relativa que Jesus nos ensinou. E nos ensina através do Novo Testamento, através do Evangelho segundo o Espiritismo, através dos exemplos que foram imortalizados. E hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, quando eu coloco ali ESE, é Evangelho segundo o Espiritismo. O texto veio do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu estou trazendo várias citações, e em cada citação eu coloco a referência. O homem, por mais objeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, vivo e ardente afeição, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, e que alcança, não raro, sublimes proporções. Então, o texto começa falando, mesmo um criminoso tem ardente afeição a algo, a alguém. O criminoso é um espírito imortal como nós. Sem entrar ainda na profundidade do crime. Mas o criminoso é um espírito imortal. E lembrando, somos espíritos imortais numa experiência passageira na matéria. Breve na matéria. Então, mesmo o criminoso, mesmo o vil, mesmo que pratica a vilania, né, dentro de si
no seu íntimo, no seu coração, na profundidade do seu ser, ele tem afeição ardente por algo, por alguém. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la. A prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la. Não raro, alcançando sublimes proporções. E a gente pensa no amor sublime de Jesus, no amor sublime de uma mãe para com os filhos. Por mais que façam, não logram sufocar os germes vivais que Deus lhes depositou nos corações ao criá-los. Deus, quando nos criou, inseriu em nós o amor. Não o amor distorcido, mas o amor que Jesus nos ensinou. O amor que se doa, aquele que se entrega, aquele que faz o bem pelo bem. Embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes. O egoísmo, ele tende a comprimir a nossa expressão do amor que trazemos em nós, assim como o orgulho. Porque aquele que é egoísta, aquele que é orgulhoso, o foco dele, ele é o centro. Ele é o centro do mundo dele. E isso acaba comprometendo a exteriorização do amor que ele tem dentro dele. E aí, no contexto do criminoso, ou no contexto de todos nós, espíritos imortais, que trazemos dentro de nós o amor que está dentro de nós porque Deus o colocou, quando olhamos nessa ótica, a gente vê as possibilidades que estão ao nosso alcance, que são infinitas. Quando a gente pensa que somos espíritos imortais, e quando a gente olha, por exemplo, para a escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, dos espíritos imperfeitos aos espíritos puros, passando por diversos graus, que todos nós estamos destinados a sermos espíritos puros. E que basta que comecemos, desde agora, o burilamento interior, o burilamento interno, a nossa reforma íntima, a nossa transformação, para que esse amor se expanda, se irradie, que seja realmente um sol que brilha, ou uma candeia. Não a candeia que fica debaixo da mesa, mas a candeia que fica em cima da mesa, iluminando não só a si, mas aqueles que conosco convivem, aqueles que têm a oportunidade bendita de trilhar conosco a trajetória terrena. Nunca ouvides do amor de Deus, Joana de Ângeles. E nós nunca esqueçamos do amor de Deus. Nós nunca esqueçamos que não estamos sós. Por maiores as dificuldades, por maiores as adversidades que se apresentem, por vezes pode passar os pensamentos que estamos sós, pode passar pelo pensamento em algum momento de fraqueza, desespero, mas temos sempre que lembrar que nunca estamos sós. Nunca se esqueça do amor de Deus. Que o amor de Deus está dentro de nós. Deus está em nós. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus está no nosso coração. Que a gente consiga expandir o reino de Deus dentro de nós. E que a luz interior brilhe. Considere aqueles que te cercam como a tua oportunidade de desdobrar o amor. Então, todos aqueles que estão aqui na matéria conosco nesse momento são oportunidades benditas de Deus na nossa vida para desdobrar o nosso amor, para que o nosso amor cresça e se irradie, mesmo que não estejam capacitados para recebê-lo. Detalhe, que por vezes a gente entende que está dando amor e está recebendo indiferença. Está dando amor, está recebendo às vezes ódio. Está dando amor,
está sendo maltratado. Então, Joana, nesse ponto, vem trazendo: considera aqueles que te cercam como a tua oportunidade bendita de desdobrar o amor, mesmo que não estejam capacitados para recebê-lo. E especialmente por essa razão mesma. Porque se alguém não está capacitado para receber amor, vai uma reflexão. Uma boa reflexão. Alguém que não esteja capacitado para receber amor. É nesse momento que a gente tem que amar mais do que nunca. É nesse momento que temos que nos doar mais do que nunca. É nesse momento que temos que ser mais solidários, mais compreensivos, mais empáticos. Os que se insurgem como teus inimigos são, mesmo que não queiram, teus irmãos. Então, aqueles que se colocam como nossos inimigos, se colocam como espinhos na nossa carne, aqueles que nos ferem, por vezes involuntariamente, por vezes voluntariamente, são nossos irmãos. São nossos irmãos de caminhada, nossos irmãos de jornada. Porquanto, descendente da progenitura divina, todos somos filhos de Deus. Joana tem um livrinho intitulado Filhos de Deus. E vários textos, vários trechinhos desse, são justamente desse livro. Cujo amor jamais se aparta da sua criação. Então Deus nunca se afasta de nós. Todos nós estamos mergulhados nesse momento no fluido universal. Todos nós nesse momento estamos mergulhados no fluido cósmico. Todos nós nesse momento estamos em Deus. E Deus está em nós. E lembrando sempre, Deus, o reino de Deus está no nosso coração. Ou seja, para onde formos, estaremos com Deus. Que a gente possa nunca se esquecer disso. Os que se insurgem como teus inimigos são mesmo que não queiram, teus irmãos, porquanto descendentes da progenitura divina, cujo amor jamais se aparta da sua criação. Quando a gente olha para esse vale florido, Deus está na natureza. Deus está nas árvores, nas flores. A árvore que dá fruto e sacia. E existem árvores que dão fruto que alimentam o espírito. E árvores que dão fruto que alimentam a matéria. Que possamos ser árvores que dão frutos que alimentam o espírito e a matéria. Através das nossas ações, dos nossos gestos, da nossa conduta, da nossa postura, diante da vida e diante do próximo. Chegamos no orgulho. O orgulho. O orgulho é a vã cegueira do personalismo humano, que denigre os valores de conquista do ser profundo que é. O orgulhoso se coloca numa condição de superioridade. O orgulhoso se coloca numa condição que eu sou melhor que todos. Eu sou mais capacitado, eu sou mais isso, eu sou. E aí é o momento da gente fazer uma reflexão, olhar para dentro de nós e refletir. Eu sou orgulhoso? É o momento de refletir, momento de pensar. Que todas essas palavras que aqui vão ser ditas, primeiramente são para mim. E eu compartilho com vocês a reflexão. Não é para mais ninguém além de nós. Possamos refletir. Eu sou orgulhoso? Vã cegueira do personalismo. Será que eu estou cego? Do ponto de vista do Cristo? Do ponto de vista do conhecimento imortal? Da verdade que o Cristo veio me trazer? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer nesse momento. O indivíduo orgulhoso faz-se ridículo na sociedade por atribuir-se valores e merecimentos que realmente não possui.
Por vezes, se nos colocarmos como sábios, conhecimento geral de tudo, damos a opinião sobre tudo, por vezes sem fundamentação, sem base, sem lógica, sem bom senso. Então, sempre temos que refletir e avaliar a nossa postura diante da sociedade para que não nos coloquemos em situação de constrangimento. E o texto de Joana de Anjos fala: ridículo. Fazer esse ridículo na sociedade por atribuir-se valores e merecimentos que realmente não possui. E aí a gente vai e pensa no Cristo Jesus. O Cristo planetário. Isso o colocou numa situação, numa condição de encarnar na Terra. E tem a figura da manjedoura, a figura da simplicidade. Ele, a maior inteligência do planeta, se colocou de uma forma simples, humilde, se entregando para todos. Veio para servir e não para ser servido. E a gente volta para a nossa reflexão do orgulho. O Cristo é a antítese do orgulho. É sinônimo de humildade, de entrega. O orgulho. Jesus, por sua vez, elegeu a manjedoura e a carpintaria de José. E qual é o nome dessa casa? José o carpinteiro. Jesus, por sua vez, elegeu a manjedoura e a carpintaria de José para modificar a estrutura do pensamento humano e apresentar o amor de libertação real. Apresentar o programa de libertação real do amor, que exemplificou até a morte hedionda a que se submeteu. Jesus precisava ser crucificado? O Cristo planetário, que pode-se dizer, em nome de Deus, né, atuou na criação do planeta Terra. Dirigiu diversos espíritos puros, sendo ele o mais puro. Dirigiu diversas inteligências que fogem à nossa compreensão, devido à complexidade. A gente imaginar, conceber um planejamento para criar um planeta, a inteligência necessária é inimaginável. E ele se colocou aqui justamente para imortalizar um conhecimento, para imortalizar o que seja, o que é o amor, o que é Deus. Deus é amor e Deus está em nós. Deus, o reino de Deus, está dentro de nós, em nosso coração. Possamos sempre lembrar que Deus está em nós. A felicidade real está dentro de nós. A felicidade real não está nas coisas do mundo. Possamos ter sempre essa compreensão e nos lembrarmos disso, que Deus está em nós. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Se o egoísmo prevalecer para sempre, quer dizer que a sociedade humana não vai ter descanso. Só que a gente sabe que estamos destinados à perfeição. Estamos destinados a viver em mundos felizes. Estamos num momento de transição planetária. Estamos num momento de transformação do nosso planeta. E por que o planeta está transformando? Porque os espíritos que aqui se encontram estão se transformando.
estão se moralizando, estão desenvolvendo o intelecto. E a evolução se dá com o desenvolvimento da moral e do intelecto. Esse somatório nos leva na direção de sermos espíritos puros, na direção da perfeição, relativa, nos ensinada pelo Mestre Jesus. O Cristo jamais se escusava, não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria a mulher adúltera como criminoso, nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomares por modelo de todas as vossas ações. Então, quando nós escolheremos o Cristo Jesus como referência para nossas atitudes diárias? Essa que é a pergunta. Está no Evangelho, pessoal. Tudo que eu estou falando aqui está no Evangelho. Todas as reflexões estão no Evangelho. Não saiu da minha cabeça, eu não inventei. Está tudo no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o tomareis por modelo de todas as vossas ações. Quando, na hora de agir e de falar com o meu próximo, seja em casa, que é o meu próximo mais próximo, ou seja na vida de relação fora de casa, quando na hora de proferir palavras que não voltam mais, palavras que saem da minha boca, eu não consigo correr atrás dela, volta aqui. Quando tomaremos o Cristo como modelo das nossas ações? Pergunta do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a nossa reflexão também. Muitas reflexões, né? Lembrando, pessoal, essas palavras primeiro saem da minha boca para mim. Reforçando aqui. O egoísmo é inimigo severo do ser. Por que é inimigo severo do ser? Porque o egoísmo me limita. O egoísmo me retém. Ele me prende. Ele me prende em mim mesmo. Eu voltado para mim mesmo. Eu voltado para a minha realidade pessoal e particular sempre. Sendo que a evolução se dá na vida de relação. A evolução se dá, segundo Jesus, trabalhando, servindo e amando. Caridade. Caridade. E vivificando a caridade. Gerador de conflitos e guerras lamentáveis. E hoje estamos vendo um cenário de guerra quando a gente olha para o planeta. Quando a gente olha para o planeta, a gente vê muitos conflitos. Tem a guerra Ucrânia-Rússia, tem a guerra civil no Brasil, Sudão. E por aí vai. São muitos conflitos. E Joana vem trazendo que a origem desses conflitos, ou uma das, ou as principais origens, egoísmo e orgulho. Então, quando o indivíduo comete um crime contra a lei de Deus, quando ele comete um crime contra a lei dos homens, é o orgulho e o egoísmo se sobrepondo ao ser. É também o fomentador das intrigas, do ódio, da destruição de obras dignificantes que engrandecem a sociedade. Tem um livrinho chamado Perturbações Espirituais, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. Ele fala das intrigas, fomentador das intrigas, do ódio, da destruição de obras edificantes. Esse livro, Perturbações Espirituais, ele narra a casa espírita. Ele narra a casa espírita e relata e fala e aborda sobre intrigas, sobre orgulho e egoísmo na casa espírita, dilacerando instituições do bem, do amor, da luz. E a gente traz para a reflexão que quando fala da casa espírita, está falando dos dois planos da vida, de nós encarnados e do plano espiritual.
E ele vem trazendo a narrativa do esforço dos amigos no plano espiritual, da espiritualidade amiga, do mentor da casa, atuando na busca de elevar o padrão vibratório através da moralização do espírito imortal encarnado, dos trabalhadores, da tolerância e da compreensão, da atuação como irmãos, solidariedade, perdão das ofensas. Então esse livrinho, Perturbações Espirituais, ele vem narrando essa trajetória, essa história e pontua justamente destruição de obras dignificantes que engrandecem a sociedade. A casa espírita, uma instituição religiosa, qual seja, é fonte de luz aonde se encontra. É fonte de amor, é fonte de cura, é fonte de alívio, é fonte de ressignificação da vida com Jesus, com Cristo. Ainda predominam em a natureza humana o egoísmo, que dirige a maioria dos destinos terrestres, selecionando os interesses pessoais e imediatos em detrimento das nobres conquistas do espírito. Nobres conquistas do espírito sendo colocadas em segundo plano quando o personalismo, o orgulho, o egoísmo e a vaidade se sobressaem. Então a importância da gente sempre estar refletindo sobre os nossos atos, sobre a nossa conduta, sobre a nossa palavra, e sempre tendo como referência Jesus como modelo, Jesus como guia. Deslizes morais. Eu estou fazendo um apanhado, eu ainda nem cheguei no criminoso, mas eu estou fazendo um apanhado para a gente refletir em que ponto, em que momento da escala espírita, da escala evolutiva nós nos encontramos. E se a gente tem condição de apontar o dedo para alguém, você é criminoso, você é um transgressor da lei de Deus, na ótica da lei de Deus, na ótica dos ensinamentos do Cristo. Então a gente vai trazendo uma reflexão e Joana traz esse ponto. Candidato que és a uma existência saudável, após tomares conhecimento da vida espiritual, estuante bela, não te permitas a prática dos deslizes morais, considerados de pequena monta. Que por vezes a gente fala que o outro é um criminoso porque roubou a verba da merenda de uma escola pública. Mas a gente pode estar se permitindo pequenos deslizes morais. Pequenos deslizes morais. E aí? Tem distinção? Né? A gente precisa refletir. O pequeno deslize moral que eu me permito tem distinção, considerando a transgressão à lei de Deus? Eu sou menos criminoso que o outro? Então, são pontos para refletir. É muito comum censurar-se o crime hediondo, que estarrece, que choca, que consterna, enquanto se praticam defecções ditas menores, que adquirem cidadania em face da sua repetição e generalização. Então, aqueles pequenos delitos, pequenos deslizes, todo mundo faz. Todo mundo faz. Todo mundo faz, eu também faço. E aí a gente volta. Jesus faria? Jesus que é o nosso modelo faria? Jesus que é o nosso guia faria? Então essa é a reflexão. Todo mundo quem? É a pergunta. Todo mundo quem? Meu modelo é Jesus. Quando a gente fala em moralidade, e o ponto aqui é deslize moral. Então quando eu falo em moralidade, a minha referência é o Cristo, Jesus. Mas todo mundo faz? Minha referência é o Cristo.
defecções ditas menores, coisa pequena. É a atitude desonesta que se faz justificada, como, por exemplo, quando se percebe que um funcionário se equivocou no troco e mantém-se silêncio, aceitando-se o valor indevido que o outro terá de devolver mais tarde, retirando-o do seu insuficiente salário. Joana de Ângeles. E aí, pessoal, para nossa reflexão também. Tudo aqui para nossa reflexão. Para a gente refletir, pensar e olhar para dentro de nós. A perspectiva sempre aqui é o olhar para dentro de nós. O que eu me permito fazer? O que eu entendo que é normal? O que eu entendo que todo mundo faz, eu também faço. E por outro lado, refletir e pensar. Jesus faria isso? Né? Jesus faria isso? Claro que não. Alguém se esqueceu de um objeto de valor, ou dinheiro, ou documento, e encontrado, torna-se propriedade indevida, aproveitando-se do prejuízo alheio para beneficiar-se em declarada conduta de rapina. Isso é comum acontecer, pessoal? Esses dois pontos é comum acontecer? Hã? É comum acontecer. Acontece isso. Só em outro planeta, né? No planeta Terra, não, né? No Brasil não acontece isso? No Rio de Janeiro? Até na RJTV, quando é devolvido. Mas tem gente boa também, gente que vivencia a moral do Cristo. A gente traz a perspectiva de Joana sobre alguns pontos, mas ela também traz que tem números. E muitas vezes aquele mais humilde, aquele mais simples, aquele que tem menos recurso, é o primeiro aqui, ó, me deu a mais o troco. Achou o documento, uma carteira abarrotada de dinheiro, vai lá e devolve. Um exemplo, uma referência moral. A gente está falando de deslizes morais. Tem muitos simples e humildes que são referências morais para mim, por exemplo, e para muitos. Para nossa reflexão. Né? Para nossa reflexão. Essa conduta infeliz é sempre tida como sagacidade ou astúcia, aquela da vantagem. O esperto. Né? Eu sou o esperto. E aí? Considerando-se que quase todo mundo age assim. Mais uma vez, todo mundo faz. Eu vou ser o bobo? Vou ficar para trás? Vou fazer também. A verdadeira conversão religiosa saudável desvela-se nos pequenos atos, nos comportamentos nobres, distantes dos aplausos e das homenagens terrestres. Muito do agrado dos gozadores. A gente fazer o bem, estender a mão em silêncio. Não sabeis a vossa mão esquerda o que faz a direita. Desvela-se nos pequenos atos. Os pequenos atos, as práticas reiteradas, viram um hábito. Então, se eu começo com coisinha pequena e vou crescendo na boa conduta, nos bons gestos, na boa palavra, eu vou construindo um hábito. Se a conduta é boa, é um bom hábito. Tudo começa no pequeno gesto. E pode começar com um bom dia. Eu não dou bom dia nunca para ninguém. E comecei a dar bom dia. Pequeno ato. Comecei a dar boa tarde. Se eu ando de carro, sinal vermelho eu passo direto. Comecei a parar no sinal e respeitar o sinal.
Se eu ando de ônibus, chegou um idoso, uma mulher grávida, uma pessoa debilitada, eu estou sentado, eu levanto. Preferencial ou não preferencial assento, eu levanto. Se eu estou no metrô, a mesma coisa. Tudo é preferencial. Tudo é para aquele que é mais necessitado. Então, é importante essas reflexões. A verdadeira conversão religiosa, quando a gente fala em religião, a gente está falando de ligação com Deus. A verdadeira ligação com Deus, a verdadeira comunhão com Deus, começa nos pequenos atos. Ah, eu quero ir logo me crucificar. Me crucifica na cruz. Não, é coisa pequenininha, pessoal. Dia a dia. Começando em casa. Vai refletir na rua. Por que vai refletir na rua? Porque virou hábito em mim. Virou hábito. Agora está em mim ser bom. Está em mim fazer coisas boas. Está em mim proferir boas palavras. Palavras de ânimo, de força, de encorajamento, de fé. Está em mim. Está dentro de mim. Caridade para os criminosos. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a vós, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Todos somos espíritos imortais, uma experiência passageira na matéria. Criminoso ou não criminoso, todos somos espíritos imortais. Todos somos filhos de Deus, todos somos irmãos. Não vos cabe dizer de um criminoso, é um miserável. Deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é para ser de tal espécie a morte que lhe infligem. E aí termina, não é assim que vos compete falar. Porque o Cristo não nos olhou dessa forma. Muitos de nós que estamos aqui na Terra hoje viemos de outros orbes. E muitos de nós, criminosos em outros locais, fomos reunidos aqui para a transformação. E o Cristo aceitou nos receber nesse planeta. Para nossa reflexão. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferença entre os infelizes, porquanto quer Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Quer Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Para nossa reflexão. Para nossa reflexão. Oportunidade de aprender, oportunidade de doar amor, oportunidade de perdoar. O outro diante de nós, aquele que caminha conosco, é uma oportunidade bendita de a gente praticar a lei de amor. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que lhe aditeis. Não é apenas isso que Deus vos exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência do que useis sempre em todas as coisas para com o vosso próximo. Ser benevolente com o próximo é ser caridoso. Deveis àqueles a quem falo o socorro das vossas preces, a verdadeira caridade. Orar pelo outro é caridade. Orar pelo outro é amor. Estou diante de um criminoso. RJTV. Cenas de crimes hediondos. Eu posso entrar na vibração do ódio ou posso entrar na vibração do amor através da prece por aquele que foi instrumento do mal. Qual é a escolha que eu faço dia a dia? Para nossa reflexão. O Cristo nos orienta a vibrar no amor. Sermos instrumento do amor e da paz. Praticarmos a caridade. Evangelho segundo o Espiritismo. Deveis àquele de quem fala o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Ah, caridade é só entregar alimento? Caridade é só dar remédio, quentinha?
A prece é a verdadeira caridade, está aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente, bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. E o Cristo? Será que somos ovelhas perdidas? Será que somos ovelhas perdidas? E Jesus é o nosso pastor? É o nosso guia? É o nosso modelo? Que nos aceita como somos, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, com os nossos erros, com as nossas mazelas. E sempre está de mão estendida para nós, para nossa reflexão. Certo fariseu, o texto da noite foi sobre o fariseu. Certo fariseu de vida irrepreensível atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e Jesus incessante. Eu imagino o fariseu, aquele doutor da lei. Eu lembro de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, orgulhoso, né? Passava o dia inteiro no templo entre oração e jejum incessante. E aí veio um anjo do Senhor precisando de um encarnado para ser instrumento do amor e do bem. O enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha, ou seja, o fariseu foi o primeiro a ser procurado. Porque ele conhecia a lei, conhecia a Deus, orava todo dia, por horas no templo. Só que não estava receptivo ao anjo do Senhor, ao anjo de Deus que precisava de um encarnado para ser instrumento de bênçãos, instrumento da paz, do amor, da caridade. E olha onde ele foi encontrar o instrumento do bem. O enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação, do livrinho Jesus no Lar, Neio, Lúcio, ou seja, é Jesus falando. É Jesus em uma das suas narrativas, em Jesus no Lar. Então Jesus, o anjo do Senhor, um espírito de luz, vai buscar em nós, que estamos aqui proferindo a palestra da noite, e não encontra em nós a humildade, não encontra em nós o amor necessário para se integrar, se doar e servir ao próximo. E aí vai lá buscar no criminoso, na rua, o antigo ladrão, e o ladrão estava apto, estava em sintonia com o alto, e foi instrumento do bem, para a nossa reflexão. A prece. Podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda age de passar na terra. O criminoso, que eu vi no RJTV, podemos orar por ele. Que a nossa oração proferida, o pensamento elevado do alto, nenhuma oração fica sem resposta. Nenhuma oração, nenhuma prece fica sem resposta. A prece no bem, ela vai para cima. A vibração no mal, ela fica aqui, ó, andando de forma lateral. Lateral, pensamento lateral. Quem está aqui no nosso nível, pessoal? Quem está no nosso nível de vibração? Né? Agora, quando eu penso no bem e oro e elevo meu pensamento a Deus, sobe e volta em forma de amor. A oração deve constituir uma bênção na qual a criatura e o Criador se identificam mediante a linguagem inarticulada, o sentimento de plena união. A verdadeira oração faz-se mediante um colóquio com a divindade, abrindo-se o indivíduo à inspiração, sem qualquer tipo de formulação que objetive resultados imediatos. Eu não posso ter uma lista de compra para Deus. Ah, eu quero um carro, eu quero um apartamento, eu quero... Então, esse que é o ponto aqui. Sem qualquer tipo de formulação que objetive resultado imediato, material. Reflexão. A verdadeira oração faz-se mediante uma conversa com Deus, abrindo-se o indivíduo à inspiração. Quando eu me coloco em oração, eu tenho que estar com
a mente aberta, concentrado, e ver o que vai vir de volta para mim. Qual é a inspiração que vai me chegar dentro da minha oração, dentro do momento que eu me elevo a Deus, buscando a comunhão com o alto. Não há prece sem resposta. E a oração, filha do amor, não é apenas súplica. É comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo-se assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. O mais poderoso influxo magnético que conhecemos. A oração. Do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico, André Luiz. Não há prece sem resposta. A gente pode não gostar da resposta. A gente pode não gostar da resposta. E a gente pensa no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade, Deus, e não a minha. A sua vontade, Deus, de sabedoria infinita, Criador do universo. O momento de prece é de interação, de doação e de escuta. O momento de prece é um momento de escuta, a fim de que sejam captadas as diretrizes que podem auxiliar na escalada ascensional, evolução intelectual, moral, em direção ao Cristo. Podeis orar por ele e assisti-lo de espírito durante o tempo que ainda age de passar na terra. Orar pelos criminosos. Orar pelos criminosos. Orar por aqueles que cometem delitos, grandes ou pequenos. Aqueles que cometem deslizes morais. Orar por nós mesmos. Orar pelo outro. Fazer a caridade. Se a oração traduz atividade no bem infinito, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando a bênção da vida superior. Eu orei, elevei o pensamento a Deus, estou vibrando no bem, a oração sobe. Fui orar, mas só pensei em coisa ruim, ela não sobe, ela fica aqui no nosso nível, e quem não está no nosso nível, espírito inferior. O pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Deus ajuda o homem através do próprio homem. E o textinho está falando aqui o quê? O pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Então, aquele que já está no esforço de domar as más tendências em si, aquele que busca conhecer a verdade que liberta, está apto para ser instrumento de Deus. O pai visita os filhos necessitados por intermédio dos filhos que procuram compreendê-lo. Está em Os Mensageiros de André Luiz. E Paulo em cima e Zaqueu embaixo. Quando a gente olha para Zaqueu, eu penso em Bezerra de Menezes. E penso no processo evolutivo dos dois. Paulo, que na visão do Cristo, cristã, da moral cristã, perseguia os cristãos. Perseguia. Paulo e Estevão, o livro Paulo e Estevão, o que Paulo fez com Estevão? Então, Paulo era um perseguidor de cristãos, um assassino. Se converteu diante do Cristo e virou instrumento do amor. Zaqueu, nesse momento, quando encontra Jesus, também se modifica, se transforma. E na época era mal visto, um publicano, cobrador de impostos. Tirava vantagem de muitos. Acha-se em perigo de morte um homem, para salvar tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que se expor poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para salvar? Jesus, diante de Paulo na estrada de Damasco, ele estendeu a mão para Zaqueu. Jesus estende a mão para a gente todos os dias. O devotamento é cego. Socorrer-se um inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade ao malfeitor, em suma. Quando a gente vai socorrer alguém, um gesto de auxílio, de amparo, é cego. Eu não faço distinção de quem eu estou ajudando. Eu não faço distinção de quem eu estou amparando. Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo.
Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebataram os derradeiros alentos da vida, o homem perdido volve a seu passado, o que antes ele se ergue diante dele. Eu vou salvar um criminoso que está prestes a desencarnar. E olha a reflexão. Nesse momento que eu vou salvá-lo, ele pode refletir do passado dele, e naquele momento ele sente a necessidade de mudar, de se transformar. Lançai-vos, arrancai a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Na hora que a gente vai salvar aquele que é o criminoso, vai ter uma transformação tal, assim como Paulo se transformou, assim como Paulo, diante do Cristo, Paulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos, se transformou. Como Zaqueu se transformou. Todavia não tendes que indagar se o fará ou não. Não é para a gente perguntar, eu faço ou não faço? É para fazer, é para ajudar, é para auxiliar, é para amparar. Código Penal da Vida Futura, Céu e Inferno. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de certa inferioridade moral é o acreditarem-se ainda vivos, podendo esta ilusão prolongar-se por muitos anos, durante os quais eles experimentarão todas as necessidades, todos os tormentos e perplexidades da vida no plano espiritual. Então aquele que está ali, que eu posso salvar a vida, o criminoso, se ele desencarna, ele pode ficar séculos em sofrimento no plano espiritual. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Ficar vendo e revendo o ato, o gesto, o crime, o sofrimento que ele levou por anos e anos, repetidamente, continuamente. E por vezes um gesto nosso de socorro, antes do desencarne dele, salvar a vida dele, ele reflete, se modifica, se regenera, e a partir daquele ponto da vida, assim como Paulo, tudo mudou. Para o criminoso, a presença incessante das vítimas é o que eu acabei de falar. E a gente chega aqui, Irmã Dulce. João e Irmã Dulce. Irmã Dulce como uma referência de vivência cristã. João, um menino que Irmã Dulce acolheu. Na porta do convento, foi entregue lá, deixado lá, doente. Ela acolheu esse menino e começou a cuidar dele. E esse menino cresceu e entrou para uma via do crime. Em diversos momentos, a madre falava para a Irmã Dulce, não se coloque em risco, irmã. Você é só uma mulher. E a gente volta e pergunta, deve-se expor a vida por um malfeitor? Para a nossa reflexão. Irmã Dulce, em diversos momentos, expôs a sua vida por inúmeras pessoas. E muitos malfeitores. Uma vida de entrega, uma vida de amor. Uma frase de Irmã Dulce, né? Ela falando, Deus nos ensinou a amar o próximo como a si mesmo. Mas é como a si mesmo, grifado, ela falando, não é amar de qualquer forma, é amar o próximo como a si mesmo, mesmo. Não como a si mesmo que dá uma esmola, um pão, um café. Como a si mesmo, a gente quer mais do que isso. Quer amor, quer cuidado, quer carinho. Então, eu passo na rua, vejo um doente jogado, dou um pão, dou um café e vou adiante. Viro as costas e vou embora. Essa é a perspectiva da Irmã Dulce, da vivência do Cristo. Para a nossa reflexão. Mas para não ficar um sarrafo muito alto, eu trago a figura de Pedro. No livro Caminho, Verdade e Vida, no texto intitulado Conversão, Emmanuel traz essa narrativa, eu trouxe alguns pontos. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Então, Emmanuel está falando, e Emmanuel teve acesso ao original do Novo Testamento. Ele teve acesso, no plano espiritual, à realidade fática do que aconteceu com Cristo em profundidade. E Emmanuel vem falando, não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Durante 3 anos sucessivos, Pedro, o apóstolo, Pedro, a pedra, Pedro, aquele que mais
próximo esteve do Cristo Jesus. Pedro viu milagres, o Cristo fazendo milagres. O Cristo curando leprosos. O Cristo transformando água em vinho. O Cristo na ressurreição de Lázaro. Pedro, 3 anos com Jesus. Não é o Anderson falando para Pedro, era o Cristo. O Cristo pregando. O Cristo se hospedando na casa de Pedro durante 3 anos. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Seriam necessários os trabalhos intensos em Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse se converter ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Então o texto termina falando o quê? 3 anos com o Cristo, ouvindo o Cristo, vendo o Cristo fazer inúmeros milagres, curas, os chamados milagres que hoje a gente consegue explicar com a ciência, com a doutrina. Jesus fazendo prodígios. Jesus, o amor encarnado na terra. E Pedro estava ali com ele durante 3 anos. Pedro hospedou o Cristo na sua casa. Andou com o Cristo diuturnamente. E não se transformou. E não se mudou. Negou Jesus. 3 anos com o Cristo e negou o Cristo. Negou o amor. Isso é para a gente refletir e ser piedoso conosco mesmo. Perdoar as nossas falhas. Não ser rigoroso em excesso conosco mesmo. E fala, a transformação de Pedro aconteceu em Jerusalém. O que tinha em Jerusalém? A casa do caminho, a casa dos apóstolos, criada por Pedro para atender a comunidade de Jerusalém. Que comunidade é essa? Crianças subnutridas, idosos, doentes, debilitados, todos aqueles que não tinham o que comer, doentes com as mais diversas e complexas doenças. Casa dos apóstolos ou casa do caminho, foi lá que Pedro converte-se ao Evangelho e dá testemunho do Cristo aos seus irmãos. A partir dali, Pedro aceitou realmente Jesus. Pedro começou a transformar-se realmente e virou a pedra, a referência do cristianismo. Essas 2 chaves na mão de Pedro são as chaves que ligam ao reino de Deus. Pedro sendo instrumento de Deus na terra. Essas são as referências que eu usei aqui, pessoal, na palestra. Um obrigado. Uma boa noite aí para vocês.